noite, gente, que tá entrando aí. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Eu fiz Opa! isso também, Edna. Fazendo uns testes aqui. Bom, para quem não me conhece, para quem está assistindo a nossa primeira live, o meu nome é Lucimar Etienne, e eu vou estar falando sobre o bloqueio da procrastinação. E minhas colegas vão estar apresentando temas dela. Eu me chamo Cristiane, vou estar abordando um pouco do tema perfeccionismo. E a Edna, então, vai falar sobre... Bloqueio de aprendizagem. Isso aí. Querem começar? Fiquem à vontade. Tá. Eu acho que primeiro, então, a gente precisa lembrar que a forma da gente descobrir um bloqueio é analisando um comportamento que a gente não deseja ter. Então, por exemplo, eu não quero ser escassa. Isso aí. Mas, quando a gente vai pensar em, vou comprar um celular novo. Não, mas é muito dinheiro, mas isso, mas aquilo. Começa a vir algo diante de algo que a gente gostaria de fazer, né? Mas aquilo dali nos impede. É realmente um bloqueio. E um bloqueio, ele vem de um evento que aconteceu de fato. Não é assim uma ideia na minha cabeça, é algo que aconteceu na vida, como a gente tinha comentado na outra live, que principalmente eles ocorrem na infância, né? Sim, sim. Então, Exatamente. assim, Geralmente os bloqueios eles acontecem entre os 7 e os 14 anos, né? Verdade. Principalmente 7 e 10 anos, que são... Eu falo até que é uma transição, porque a criança até os 7 anos, ela é muito espelhada na mãe, né? Ela vive muito ali concentrada na energia da mãe. E a partir dos 7 anos que ela tem mais influência externa, né? Que até a fase que a criança começa a interação social, principalmente na escola, né? É a partir dos 7 anos que a interação é maior. Eu falo assim no sentido da cobrança em si, porque os bloqueios, eles nascem a partir de cobranças, não é isso, meninas? Quando a pessoa é muito cobrado e ele não consegue executar com tanta eficácia determinado assunto, ele acaba transferindo isso para as outras áreas da vida dele. Então, ele sempre acha que ele não vai ser capaz de conseguir fazer determinada função e sempre acaba se limitando. isso, e A lembrando, escassez É mesmo. isso mesmo. desculpa te interromper, Oi, eu só Cris? queria lembrar que os bloqueios, eles na verdade também acontecem antes dos 7 anos. Eles iniciam até mesmo na barriga da nossa mãe, né? Os bloqueios emocionais, eles Sim. começam desde lá, né? Claro que de Sim. diferentes formas, dependendo. Verdade. Desde o ventre, né, já começa De uma porque a mãe, né? criança Quando ela ela está está envolvida no na emocional da gestação, mãe, né? para que as emoções. Isso. Travou um pouco aí, Cris. Tá travando, Cris. Vamos Vamos de falar novo. um Cris, a gente pouco da não tá escassez de conseguindo te início, entender, tá então, travando. que nós podemos colocar algumas coisas sobre ela. Todas estão ouvindo? Tá funcionando bem? Não tá Tá travando? travando bastante. Agora sim, agora estamos. Sua última fala não deu para ouvir, não. Agora sim, vai. Que legal. Agora vocês me ouvem?
Isso. É, a A escassez. escassez, na verdade, ela é um sentimento, né? Ela não é algo real, digamos assim, porque a gente pode ter dinheiro na carteira e mesmo assim a gente se sentir escassa. Sim, E a gente se limita, né? isso. E a gente é programado a ter estabilidade na vida, né? Desde pequenos, nós somos programados para. Então, a escassez, ela é diferente da prosperidade. Qual é real? A prosperidade é real ou a escassez é real? A gente é real. Então, a escassez, ela é um sentimento, ela não é algo real. A escassez, ela é algo que é como um ácido que nos corrói. Já imaginou um ácido nos corroendo todo dia? É algo assim que não nos deixa desfrutar, que não nos deixa sentir alegria, ela não deixa a gente em paz. Mesmo que você tá ali, por exemplo, trabalha, tira umas férias, mas ali nas férias você fica pensando, mas eu vou gastar muito dinheiro, mas eu não posso perder dinheiro, mas eu também não posso perder meu emprego. E daí isso não te deixa livre, não te permite aproveitar o momento de descanso, o momento de desfrute, porque você fica com aquilo te corroendo. Ela... Verdade. Você falou da natureza aí, até lembrando que a natureza é tão abundante que a gente tem experiência, tanto da natureza em si, como dos animais, né? Você vê que os animais, eles não se preocupam. Por exemplo, um pássaro, ele não está preocupado com o dia de amanhã, ele vive o hoje, né? Ele não tem aquela escassez igual nós humanos. A questão das férias que você falou também é bem interessante, que é igual aquela coisa da reserva, que ela gera uma certa escassez. Assim, vou guardar um dinheiro para uma reserva para a doença. Aí o universo conspira para acontecer algo para você gastar aquele dinheiro. Então, quando a sua programação mental está voltada à escassez, você está sempre já acreditando que seu salário só vai dar para as contas do mês. Então, realmente, ele sempre vai dar para aquilo. O universo vai sempre te confirmando que você acredita, né? De certa forma. É estranho a gente entender essa questão de bloqueio e a energia, o que a gente atrai, porque é todo um processo, né? Para você mudar de escassez para prosperidade, é tudo no mental. Da mesma forma que eu consigo instalar a escassez, né, que é um sentimento, a gente consegue instalar o sentimento de prosperidade. É fácil? Não é fácil. Porque assim, a gente está aqui falando sobre bloqueios. Não quer dizer que nós não temos nenhum bloqueio. Raramente iremos encontrar uma pessoa que não tenha nenhum bloqueio. Mas cada vez que você identifica um bloqueio que você tem, você está a um passo de transformar ele em desbloqueio. Verdade. Né? Eu, particularmente, eu era muito escassa nessa área de sentimento. Eu achava que a minha prosperidade só viria de uma reserva, um determinado montante em dinheiro. Quanto mais dinheiro eu guardasse, menos escassa eu era. Mas só que isso foi virando uma bola de neve. Então, quanto mais dinheiro eu queria ter guardado, menos eu conseguia ter. Porque desencadeava como que se fala, desencadeava em mim uma ansiedade e eu não conseguia ter o meu desfrute. O que é o desfrute? É você se permitir sair com a sua família, você se permitir viver aquele momento e sabendo que aquilo ali é uma prosperidade, você poder estar proporcionando e colecionando memórias com as pessoas que estão presentes com você, isso é uma prosperidade. E quando você se priva disso, você está se tornando escasso. Escasso a quê? Escasso a boas memórias, escasso a bons sentimentos. E você acaba voltando tudo para o dinheiro, resumindo a sua vida no dinheiro, e acaba ficando tão focado nisso, o tempo vai passando para as demais coisas e você não consegue observar. Você torna, por medo da escassez,
que relaciona tudo a dinheiro, mas só que a gente sabe que tem vários tipos de escassez. Tem escassez financeira, tem escassez de alimento e tem escassez e pobreza. Tem escassez artificial, tem escassez de recursos, essas demais escassez. Mas assim, a gente só resume nessa palavra-chave, que é o dinheiro. E a escassez, ela não está ligada somente ao dinheiro. Não é só isso. Escassez é quando a gente limita o nosso pensamento, né? Simplesmente para aquele resuminho, aquele mundinho ali, e você fala, eu não vou ser uma pessoa escassa se eu tiver um valor X na minha conta, então eu não vou ser uma pessoa escassa. Mas tá, o que você entende sobre isso? O que você tem feito com relação a isso? Realmente escassez é só a falta de dinheiro? Não, escassez é quando você se priva de todos os momentos bons que você pode estar desfrutando, mas você não permite isso por medo de ficar sem o dinheiro. Você não se permite aprender coisas novas por medo de perder tempo de ganhar dinheiro. Então, a sua vida vai girando tudo em torno do dinheiro por medo da escassez e você está se tornando escasso e nem está observando isso. Verdade. Porque a prosperidade, ela está em todas as áreas, da mesma forma da escassez, né? Oi, Cris? Oi? Travou? Oi. Sim, eu ia dizer que a escassez, ela nos tira da prosperidade, né? Nos tira da rota do crescimento. Lembrando que, como a Lu falou, a prosperidade ela não tem a ver com dinheiro especificamente, mas com crescimento. A gente se torna escasso e não nos permite nem mesmo crescer, né? Sim, a gente vai privando, a gente vai moldando a nossa cabeça só para aquele sentimento e não se permite pensar mais nada. E a gente resume tudo ao dinheiro. Se eu guardar, se eu economizar, se eu vender isso, eu vou ter mais. Se eu deixar de comprar isso, se eu deixar de comer isso. Mas tá, eu não vou dizer para você viver de uma forma volúvel aí e irresponsável. Pegar seu salário aí e tudo gastar em comprinhas de internet. Não, mas tem coisas que são pagas para que realize, que gerem em você o desejo de realização. O que é? Eu me permito comprar determinada coisa que cabe no meu orçamento, vamos supor aqui, um sapato, por exemplo. Eu me permito comprar porque eu mereço isso, não vai atingir o meu orçamento, não vai me prejudicar, não vai fazer o meu orçamento virar uma bola de neve. E eu mereço, não é guardando um sapato, o dinheiro de um sapato que eu vou enriquecer. Mas também não gastando involuntariamente, aí é doidado, né? Uma coisa interessante e engraçada sobre quem é escasso é que quem é escasso morre de medo de perder as coisas. Morre de medo de perder o emprego, morre de medo de perder a sua posição, morre de medo de perder dinheiro. E daí, que nem a Lu comentou de um exemplo de, por exemplo, você sair com a sua família, desfrutar, aproveitar uma comida gostosa, fazer um passeio legal. E uma pessoa escassa, ela fica olhando o valor de tudo. Tudo. Sim, não se permite viver. Isso, ela fica pensando no valor e daí, ao invés de aproveitar o momento ali, a comida, né, alguma coisa gostosa que estão fazendo, um passeio, fica pensando, custou tanto, isso vai me custar tanto. Chega a ser engraçado. E acaba colocando... Só olha o lado negativo de tudo, na verdade. Né? Não olha nada do lado positivo. Não vê o desfrute que você teve com o dinheiro. Só vê o fato do dinheiro ter ido embora. Tipo, cada gasto que você faz, você só está olhando o dinheiro indo embora. Você não está vendo o retorno que ele está te dando. O desfrute que você está tendo ali a partir daquele valor, né? É engraçado estar aqui uma pergunta aqui, até de uma atividade, que era assim, ó. Já pensou como seria a sua vida se você acordasse todos os dias e só recebesse o que você agradeceu no dia anterior? Pensa aí. Se amanhã eu só fosse ter na minha vida tudo que eu agradeci hoje, como seria a minha vida? Então, a prosperidade é até olhar esse lado da gratidão, da gente olhar o lado bom, de tudo que é bom. Meu emprego, abençoar meu emprego.
Que a prosperidade é isso, não é eu estou no trabalho ali, meu patrão é isso e aquilo. A gente tem que abençoar o patrão, a gente tem que abençoar nosso trabalho, temos que abençoar todas as pessoas que a gente acha próspero, até naquele fato, eu acho fulano melhor que eu. Não fique pensando que você é inferior àquela pessoa, isso é uma escassez. Pense que você tem tanto valor quanto ela. Todos nós temos valores, né, diferentes, habilidades diferentes. Então, você está sempre feliz pela conquista do outro. Isso é uma pessoa abundante, é uma pessoa próspera. Uma pessoa que está sempre olhando o lado bom das coisas. Então, a prosperidade não é só a questão do dinheiro, de você ter condições financeiras. A prosperidade é você saber desfrutar de qualquer momento da sua vida e das pessoas e do que você tem. Não adianta você ter milhões e você não saber desfrutar. É o quê? O momento que eu estou ali com a minha família, eu estou desfrutando, isso é ser próspero. O momento que eu estou ali com meu marido, namorado, com meus filhos, eu estar vivendo aquele momento da melhor forma possível, é prosperidade. É eu trabalhar feliz, é prosperidade. Então, a prosperidade, ela está nos pequenos detalhes. Enquanto mais eu for sendo grata, mais prosperidade vem para mim. Então, a gente sempre tem mais do que a gente dá. Então, se eu dou amor, se eu dou gratidão, se eu dou respeito, admiração, eu sempre tendo a ganhar mais do mesmo, né? Vocês querem falar mais alguma coisa da escassez? É interessante a gente citar um exemplo de escassez na nossa vida. Eu, hoje de tarde, me lembrei de uma coisa engraçada até. Esse celular que eu tenho, eu comprei há quase 5 anos atrás. Meu pai me ajudou a comprar ele. E daí, o que eu lembro de quando eu comprei? Eu colocava sempre na economia de bateria. Eu não queria baixar o aplicativo para não gastar a bateria. Eu deixava a luz sempre na mais escura, gente, para poupar bateria. Eu fiz isso. E é um exemplo de escassez. Ô, Cris, você me fez lembrar aí de coisas bobas que realmente é muita escassez. Por exemplo, eu já tive muito isso de comprar um creme caro. E eu ficava com tanta dó de usar, eu usava ele pouco. Quando eu ia ver, já tinha vencido o creme. E aí nem eu usei e nem... Tá entendendo? Então é o quê? Isso é escassez pura na alma. Então ali é o quê? É um ato de pobreza, assim, de espírito, né? Eu vou lá, não uso, não fiz o uso que era recomendação, por dó, nem usei nem nada. Aí o dinheiro foi jogado fora, né? Então a escassez é isso, é quando a gente não usufrui, que a gente não usufrui do bem, né? Exato. Seja ele qual for. Eu tinha escassez de aprendizagem, por exemplo. Quanto mais eu sempre estava buscando aprender coisas novas, porque eu vivia me comparando a níveis de pessoas que estavam à minha volta. Então, assim, eu sempre ficava buscando aprender cada vez mais para não me sentir inferior. Mas isso foi criando uma determinada obesidade mental, porque quanto mais eu aprendia, mais eu achava que não sabia quase nada, menos eu achava que sabia. Deu para entender? Ficou confuso. Deu para entender. Deu para entender. Não, mas assim, que minha parte aqui é até o bloqueio de aprendizagem. O bloqueio da aprendizagem, até um lado positivo dele é você estar sempre aprendendo. Não no sentido de se achar incapaz, mas no sentido mesmo de aprender. Porque conhecimento, eu penso que nunca é demais, né? Quanto mais conhecimento, melhor. A gente só não pode ficar retendo, né? Ficar guardando conhecimento sem transbordar. E é uma coisa que eu já fiz muito na minha vida. Estudar e não transbordar. Que isso é um erro. Aí, continuando agora, falando sobre o bloqueio da aprendizagem. O bloqueio da aprendizagem é aquele momento que, no fundo, você se acha meio que burro em relação às outras pessoas. Por quê? Tudo que você vai estudar, automaticamente você já pensa que não vai entrar na minha cabeça. Eu não consigo. Eu odeio matemática, eu odeio tal coisa, eu não vou aprender isso. No fundo, ali, você está sempre se sentindo burro. Então, por que esse bloqueio? Como eu estava falando, que o bloqueio, a maioria dos bloqueios, a maioria não, todos os bloqueios, eles são gerados por pessoas que têm autoridades na nossa vida. Geralmente, essas pessoas de autoridade na nossa vida são pessoas fortes, né? Como um pai, mãe, uma avó, um professor, padre, pastor. São pessoas que têm muita autoridade em nossa vida. E são essas pessoas que
criam nossos bloqueios. As demais só vão intensificando esses bloqueios. Então, qualquer um de vocês que estiver assistindo, pensa aí. Você tem medo de falar em público? Você gagueja quando você vai ler? Ou qualquer outro bloqueio parecido nesse nível, assim, de se pôr às outras pessoas? Que o bloqueio da aprendizagem, ele parece até com o bloqueio da necessidade de aprovação. Então, quando você pensar nisso, que você é burro ou que for, qual a imagem que vem primeiro na sua mente? Qual é a pessoa que vem ali? Que no fundo da sua mente ali, tá como se aquela pessoa tem que aprovar aquilo que você vai fazer. Ah, eu vou fazer uma apresentação aqui no meu trabalho ali e tal, e eu tô com medo de não ser legal, de não dar certo e tal. Qual é a primeira imagem que vem na minha cabeça? A imagem de quem? É da minha mãe, do meu pai, do meu professor, do meu pastor, do padre, da minha igreja? Qual é a autoridade que vem ali? Não é no sentido assim da gente estar criticando a forma que a pessoa criou o bloqueio em nós. Porque, assim, temos que ter consciência que nossos pais, na maioria das vezes, eles só reproduzem comportamentos ao qual eles foram criados. Então, a gente vive sempre reproduzindo. Eu vou passar para os meus filhos o que eu aprendi, tanto dos meus pais como o que eu aprendi da vida. Quanto mais a gente vai criando consciência e maturidade para saber o que é certo, o que é errado, questão de regra, o que é bom ou não, a gente consegue discernir isso e apurar. Tirar, meu pai fez isso comigo, não é legal e tal, eu tirar a lição boa e reproduzir. Mas nem sempre a gente faz dessa forma, né? Geralmente a gente acaba um pouco meio que reproduzindo o que a gente aprendeu na prática. Então não é condenar a pessoa que fez, o professor, o pai. Aquilo ali era a forma que ele tinha naquele momento. Ele nem imaginava que iria criar o bloqueio. Inclusive, tem um exemplo muito fácil de pensar sobre isso, que é uma casa com filhos. Seu pai tem 2, 3 filhos, foram criados da mesma forma, com as mesmas restrições, com as mesmas reprovações, os mesmos castigos, mas todos os filhos têm memórias diferentes dos pais. Tem bloqueios diferentes, não quer dizer que todos vão ser bloqueados na mesma coisa. Por exemplo, eu fui bloqueada na escassez, mas a minha irmã não foi, tá entendendo? Porque cada pessoa tem sua individualidade e ela recebe de uma forma aquela mensagem. Então, assim, eu descobri quem foi a pessoa que causou esse bloqueio em mim, né? Ah, foi meu professor. Então, o que eu tenho que fazer? É uma coisa chata, mas tem que fazer. Você tem que ativar a ira dentro de você sobre aquela pessoa. Você tem que voltar naquele momento com aquela pessoa. Não é você lá com a pessoa em si, né? Você sozinha aqui ou no seu quarto, vai lá no seu espelho, onde for, pega um papel ali, desenha a cara daquela pessoa e xinga ela, briga, reclama ela do jeito que você quiser. Eu não sou burro, eu não sou essa pessoa que você me falou, eu sou muito inteligente, eu aprendo o que eu quiser, eu sou capaz de aprender o que eu quiser. E uma frase que a gente sempre gosta, né? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, se Jesus confiou em mim, então quem são os outros humanos para tirar a minha capacidade de aprender, de me expor, o que for? A gente tem que... A primeira pessoa a me admirar, a elogiar, a me aceitar, sou eu mesma. Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou um ser individual de todo o resto, que o que aconteceu comigo pode ser alterado através da ressignificação, então eu vou escrever meu futuro diferente. Eu não preciso continuar sendo a pessoa que todo mundo conheceu. A partir do momento que eu decidi, eu não quero mais isso para minha vida, eu vou ressignificar. Ressignifique qualquer atitude, qualquer ação que já aconteceu, que você não gostou, em qualquer momento de bloqueio, seja de escassez, seja de aprendizagem, necessidade de aprovação, procrastinação, o que for. Senta, anota tudo que te trava e busque quais foram os momentos que causou aquelas travas e vai trabalhando cada um. E é isso. E agora vamos passar um pouco para Lu, né? Falar um pouco sobre o perfeccionismo. Sim, é igual a está falando, né, Edna? A pessoa ela só tem o poder de colocar rótulo em nós, de nos afetar só até o momento em que a gente deixa essa pessoa ter determinada influência sobre nós. Mas é importante a gente criar para nós como que se diz, a armadura que nos priva dessas palavras de negação das pessoas sobre nós.
Então, no momento que você receber e você identificar que é uma palavra de negação sobre você, sobre o seu caráter, sobre a sua moldura, a pessoa que você sabe que você não é, no momento você já ativa a sua chavinha ali no seu cérebro e você já começa a falar, não precisa ser, é para a pessoa mesmo, fale com você. Não sou isso. E começa a repetir em você as suas palavras de afirmação. Crie para você palavras de afirmação que motivem você e que causam um impacto em você. Tipo, por exemplo, eu sou capaz, eu posso, eu sou imparável, eu sou e eu posso atingir todas as coisas que eu quiser, até que dependa da minha vontade. E quando você cria essas palavras de ativação e você começa a falar elas, a viver elas dentro de você todos os dias, a praticar esse exercício, ó, meu amigo, você girou uma chavinha aí que você não tem noção do poder que ela tem. Como a Edna citou, o bloqueio que eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês é o bloqueio da procrastinação. A procrastinação refere-se ao atraso desnecessário e irracional de uma tarefa ou tomada de decisão, acompanhando de um desconforto psicológico e a negativa como culpa de insatisfação. No caso, você fica procrastinando, você tem uma atividade para fazer e aí você acaba falando, eu vou fazer depois, tal hora eu vou fazer. A procrastinação é como a protelação de um ato. O que acontece, por exemplo, assunto que você precisa resolver, você não consegue resolver no momento. E você sempre vai empurrando essa situação com a barriga até de uma forma que ela fique insustentável e você precisa resolver. E você pode falar assim, Lucimar, isso é preguiça. Não, não é preguiça. Gente, a procrastinação, o procrastinador, ele sabe que ele tem que fazer e ele não se recusa a fazer a determinada atividade que ele precisa fazer. Mas só que ele vai alongando o tempo e ele só age quando a corda chegou no pescoço, por exemplo. Agora, o preguiçoso, ele já fala bem assim, não, eu não vou fazer. Ele já decidiu, ele já tomou a decisão dele ali e ele já determinou que ele não vai fazer. Então, há uma diferença entre a preguiça e a procrastinação. O hábito da procrastinação, ela causa uma angústia, mal-estar, a sensação de não conseguir atender às suas demandas, todas as suas atividades. E então, quando você faz um acúmulo de inúmeras atividades, que ela se junta com a pessoa a procrastinação, ela se junta com a pessoa que quer ser, como se diz, muito produtiva. Por você desenvolver o hábito de querer ser uma pessoa muito produtiva, o que acontece? Você vai acumulando inúmeras atividades ao longo do seu dia. E aí, porque você fala assim, eu preciso ser produtivo, eu preciso ser produtivo. E então você vai lá e fala, eu preciso fazer isso, isso e isso para eu ser produtivo. Porém, chega ao final do seu dia, você não conseguiu executar nenhuma atividade, porque você ficou procrastinando. E, tipo assim, eu preciso ir ao supermercado. Não, mas eu só vou ao supermercado depois que eu arrumar minha casa. Mas eu só vou arrumar a minha casa depois que eu mandar as crianças para a escola. Desse tipo. E você vai emendando uma coisa na outra e no fim você acaba não executando o número de atividade que você queria ou você acaba não fazendo nada. E isso vai se tornando uma atividade corriqueira no seu dia e quando você veja, chega a ser prejudicial a você. Porque vai te afetando em determinadas áreas, como resolver problemas, pagar contas, e você vai prolongando. Eu posso pagar no 5º dia útil, que não vai me correr juro. E aí você acaba emendando outra atividade com essa função, não acaba fazendo, porque virou um vício para você ficar prolongando o seu tempo, procrastinando a atividade na hora de fazer. E quando você vê, o tempo já passou e você acabou pagando os juros de um boleto, por exemplo. E aí você fala bem assim para mim, como parar de procrastinar? Vamos aqui a uns métodos bem rapidinhos.
utilize uma técnica de organização. Arrume bloquinhos, aqueles post-it colorido, e você não é pegar, Lu, vou colocar aqui no meu dia 10, 20 atividades. Não, coloque poucas atividades, 5 atividades, por exemplo, e você vai executar essa atividade ao longo do seu dia. E uma forma de fazer isso, faça suas listas de tarefa todos os dias. O que você precisa fazer hoje? Hoje eu preciso pagar os meus boletos, resolver atividades no banco, comprar material das crianças e ir ao mercado. Tudo bem. Eu tenho outras coisas para fazer. Não, as outras coisas você deixa para o outro dia. E aí, essas atividades que você colocou aqui, você as execute. A partir do momento, no final do seu dia, que você executou aquelas tarefas, você se pague. Eu vou me pagar como? Eu executei todas as minhas tarefas, eu mereço um bombonzinho. Quem aqui não gosta de um bombom? Todo mundo gosta, né? Então, é uma forma de você... com essa forma de se pagar, você vai estar estimulando o seu cérebro a falar assim, opa, Lucimar, você esqueceu que no final das suas atividades você tem um prêmio? Então, você vai fazendo isso. E uma outra forma também bem bacana de você parar com a procrastinação é você metrificar suas tarefas. Eu preciso ler este livro para poder dar o resumo na minha faculdade, no meu curso, o que quer que seja que você está fazendo. Metrifique. Metrificar como? Olha, o meu livro tem 50 páginas, por exemplo. Aí você vai colocar lá, divide essas 50 páginas. Em quanto tempo você quer ler este livro? É em 10 dias? É em 5? É em 8? Você vai dividir essas 50 páginas por dia que você quer ler lá. Se for em 10, você vai dividir essas 50 páginas e vai colocar lá no seu post-it. Preciso ler o livro e hoje eu preciso ler tantas páginas de um livro. Por exemplo, hoje eu vou ler 5 páginas do meu livro. Chegou no dia, você conseguiu concluir essa atividade, leu as 5 páginas do seu livro, você vai se pagar. Hoje eu vou assistir um filme, vamos supor. Eu li meu livro, hoje eu vou assistir um filme, assistir um stand-up, fazer uma coisa que eu gosto, estou livre porque eu concluí a minha atividade. E separe com escala de urgência, mais importante, intermediário e menos importante. Você dá as importâncias às suas atividades e vai cumprindo elas por escalas. E isso vai ajudar você a romper a procrastinação. Oi? Lu, eu lembrei você falando, tem um aplicativo que eu já usei, que eu acho ele bem legal também, para quem está com muita atividade, que é o Pomodoro, não sei se vocês conhecem. Que você ativa ele, aí ele vai contando. Você passa 25 minutos fazendo atividade, aí ele toca, você para um pouco, dá um descanso, faz alguma coisa ali, ou tipo, mexe no celular, e depois volta para a atividade. Ele é bom também para criar esse policiamento, né? De atividade, legal. Já usei e eu recomendo. E aí, Cris? Só concluindo aqui, como parar com a procrastinação, descubra o que te motiva e encontre a sua motivação, primeiro passo, e deixe a procrastinação de lado e atinja os seus objetivos. Livre das distrações. Identifique o que distrai você, o que está tomando o seu tempo para você não concluir as suas atividades que você precisa concluir elas ao longo do dia. Divida suas metas em pequenas tarefas e mensure o seu tempo de estudo, o seu tempo que você vai se dedicar a cada tarefa. De recompensa, repetindo aqui, pague você mesmo. Você é o seu funcionário, então se pague. Muito bom. Oi? Lu, aí eu tô aqui pensando assim, Cris, Oi. Eu já ia falar assim, Cris, fala um pouco sobre o meu bloqueio aí. Olha, não é só teu. Vai lá, Cris. Pode ficar tranquila que não é só teu. Vamos falar um pouco então sobre o perfeccionismo. Eu acho que uma definição bem interessante que eu encontrei é que é uma tecnologia criada pelo diabo para imitar a perfeição. Porque o único que é perfeito é Deus. Ótimo. E o diabo, ele quis
ser igual a Deus, né? Ele quis tomar o lugar de Deus, ele quis imitar a Deus, que é o único que é perfeito. Então, nós precisamos nos lembrar que nós não somos perfeitos. Nós não vamos conseguir fazer as coisas 100%. Nós não vamos conseguir fazer tudo perfeitinho, porque só Deus é perfeito. A gente já nasceu caído, a gente já nasceu imperfeito, né? Então... E o perfeccionista, ele acha defeito em tudo, tudo, né? Em tudo. Aí. Todo mundo tá achando perfeito, mas você tá vendo lá o... Ai, passou uma mosca lá na hora. É assim, né? Vou apagar. Tipo, fizeram uma fita. Igual a gente tira foto, vai tirar uma foto para botar no perfil, Exato. aí tira 300 só. Aí 300 você seleciona duas. Exatamente. E não posta nenhuma. Né? Tipo assim. Acha que não ficou bom, né? Olha uma parede Isso aí. pintada, linda e maravilhosa, e o perfeccionista vai lá e enxerga assim, uma rachadurinha de nada, uma pintinha que ninguém tá vendo, o perfeccionista enxerga. Ele tem um olhar ativo, né, Cris? Exato, ele é muito detalhista. Ele vê todos os pequenos detalhes. E o interessante também do perfeccionismo é que tem o mundo real e o mundo ideal criado pelo perfeccionista. E o mundo real, o perfeccionista, ele quer submeter o mundo real ao ideal dele. Como se o mundo tivesse que ser o ideal do perfeccionista. Se não tá bom, o perfeccionista não quer daquele jeito. E é engraçado. Ele quer colocar uma ordem. Isso, ele quer Ele quer colocar uma ordem em todo mundo. Exatamente. Exatamente, do tipo assim, alguém lava a louça, não, mas não é assim. Tu tem que pegar primeiro esse paninho aqui, secar aqui, depois pegar o detergente assado e botar lá não sei onde. Tudo tem um jeito. Ele cria um ritual para executar suas funções. Exato. E quando ele vê alguém fazendo aquilo, ele quer que aquela pessoa faça como ele faz, porque o jeito que ele faz é o jeito certo. Meu Deus, Cris, você tá me desvendando aqui. Tá bom, chega. Quem não tem um pouquinho dele, né? É verdade. É raro você encontrar. Ele quer Eu admiro quem consegue já... O perfeccionista quer tudo maravilhosamente bem feito. Senão... Ele não se permite errar, nem... Exato, ele se cobra muito, né? Cris. Oi. Ele desenvolve um senso de cobrança, né? Muito alto. Muito alto. Tem até um autor que fala que é ser carrasco de si mesmo. Eu já vi essa frase. Realmente, né? Você se cobra demais. Eu vi, não me lembro agora qual foi o autor que eu vi falando, mas qual psicólogo no momento que eu vi falando sobre isso. E ele diz assim, que a pessoa que desenvolve o perfeccionismo foi porque ele foi muito cobrado na infância, tipo assim... ele tinha um ditador na vida dele, tipo assim, você tem que executar assim, 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 desta forma, deste modelinho aqui, não saia desse roteiro, tem que ser assim. Então, ele criou isso e ele transmitiu isso para a vida adulta, é assim? É assim. E eu lembro, no meu caso, da minha mãe cobrar muito. E da minha mãe, por exemplo, sempre dizer assim, ó, tem que fazer assim. E daí se eu ia lá e fazia de outro jeito, ela dizia, não, assim não é o certo, assim tá errado. Eu quero que tu faça desse jeito aqui, que era o jeito dela. Que é o jeito que a mãe dela ensinou pra ela. Que é a avó da mãe dela. Cris, oi. Isso nos prejudica na nossa criatividade? A pessoa que é perfeccionista. Sim, de certa forma assim. E ele... porque segue um padrão, né? Isso. Ele está sempre buscando o padrão de alguma coisa, né? Aí ele, na verdade, foca mais
em fazer tudo perfeito para daí fazer o que precisa ser feito. Então, normalmente o perfeccionista ele não foca na solução, ele foca no que ele precisa fazer perfeitamente para daí ir fazer algo. Por exemplo, se eu quero escrever um post, aí eu tive uma ideia, vou lá, escrevo, aí fica pensando na imagem perfeita, na letra perfeita, no fundo perfeito, e tu acaba muitas vezes, não ficou bom, aí você não lança aquilo pro mundo, você não posta, porque não tá bom o suficiente. Então aquilo atrasa. É isso aí. Né? Atrasa o processo, né? Você poderia estar muito mais à frente, mas você fica preso em fazer algo perfeito. Entende? Então, as meninas querem falar mais alguma coisa. Viver a realidade, porque não é real. É coisa da nossa cabeça, né? A gente tem que se permitir errar, né? Exatamente, a gente tem que se permitir errar e entender que o mundo real não é o nosso mundo ideal. E que a gente pode não fazer funciona como não funciona como a gente dita, né? Exato. A gente tem que começar com o melhor que a gente tem e não com o perfeito. Como que se diz? A gente cria um script, lança, pega o retorno, melhora e lança de novo. Exatamente. É. Porque se a gente esperar ficar tudo perfeitinho, bonitinho, a gente às vezes nem lança. Fica engavetado. Não. Verdade. Sempre vai aparecer um defeito. Exatamente. Não tem jeito. Então, eu tenho uma proposta para quem está assistindo nós. Pensa e identifica alguma coisa em que você é perfeccionista. A partir disso, escreve num papel. Escreve num papel o que veio na sua cabeça. Coloca uma data para que isso acabe. De preferência que seja agora. Pense em algo que você só faz assim do seu jeito perfeitinho. Ou em algo que, você olha uma coisa torta, você tem que ir lá endireitar, porque tem que estar perfeito. Deixa seguir o teu trabalho ou fazer alguma coisa. Já treinando, né? Através da fala. Eu era perfeccionista. Eu era perfeccionista. Eu tinha dificuldade de aprendizagem. A gente tem que pensar assim mesmo. Exatamente. E tem um... Gente... É assim que vai criando outra mentalidade. Tem uma frase que diz assim, o feito é melhor do que o perfeito. Isso aí. Antes fazer... Gente, eu quero compartilhar uma ideia que eu tive aqui com vocês. Quem está aqui assistindo a gente, pega aí os 3 bloqueios, se vocês tiverem anotado. Pega aí o bloqueio de escassez, procrastinação, perfeccionismo, necessidade de aprendizagem e marca a gente e faz um desafio. Vamos fazer um desafio de romper esses bloqueios? O que vocês acham? Quem gosta da ideia vai mandando um joinha aí pra gente ver. Marca a gente, marca o nosso perfil e a gente pode estar fazendo um desafio e postando nas nossas redes sociais para ajudar vocês. Tipo, você marca lá qual que é o seu bloqueio. Você tem bloqueio com o quê? Com escassez, com necessidade de aprovação, procrastinação, perfeccionismo. Marca a gente lá, o nosso perfil, e a gente vai estar criando uns desafios bem legais e colocando na nossa rede social para estar ajudando vocês. O que vocês acham, meninas? Muito legal. Podem marcar também daqueles bloqueios que a gente falou na outra live, que é a autoimagem, necessidade de aprovação e paternidade. Se vocês não assistiram, pode procurar no nosso perfil, que está lá, a live, e aí a gente vai estar colaborando com vocês, ajudando da maneira que vocês estiverem com necessidade. Querem falar mais alguma coisa? Querem concluir
Eu concluo agradecendo, né, quem participou com a gente. E a frase que eu deixo é: Jesus não agradou todo mundo. Quem sou eu para agradar? Estou livre. Então, né? Sou livre, sou livre. Então, assim, a gente tem que agradar a Deus é o quê? É no amor, é de compreensão e de estar sempre buscando o melhor. Que a vida é um teatro, né? Se você for pensar sobre isso, que a vida é um teatro. E você é um personagem, quem vai contar a sua história? É você ou as pessoas que te bloquearam? Então, você escolhe a partir de hoje o que você quer contar da sua história. Se você morresse hoje, qual o livro da sua vida que iriam ler? É sobre o que você viveu ou sobre o que você se pôs a viver pela criação dos outros, pelos bloqueios que fizeram com você? Então, né? Deixa o passado para trás e... Bora viver o outro. Tem uma coisa sobre idade também. Gente, e sobre idade, que assim, a gente sempre está se achando velho demais para começar. Às vezes, quando eu penso que eu tô velha para começar alguma coisa, e aí eu penso em pessoas que viveram mais de 90 anos. Mas viveram mais que eu, o dobro da minha idade. Então, eu penso, eu tô começando hoje a minha vida. Então, penso assim, a vida como uma página nova todos os dias, para você escrever o que você quiser. Esquece o passado e seja quem você quer ser. Porque não importa o que aconteceu com a gente, mas o que eu quero ser a partir de agora, né? Vamos usar nossa capacidade de moldar, né, nossa mente para criar uma realidade diferente. É isso aí. Obrigada, beijos. Obrigada também por podermos estar aqui juntas fazendo essa live. Obrigada a quem nos assistiu. Lembre-se dos desafios, vamos nos exercitar. Lembrando que o único perfeito é Deus. É claro que isso não é desculpa para fazermos as coisas com desleixo, mas para fazermos o melhor que nós podemos, com as condições que nós temos. Isso aí. Lembrando que o feito é melhor que o perfeito. Obrigada, beijo no coração. Gente, a frase que eu deixo aqui para vocês hoje, para encerrar essa live, é: se permita errar, porque com os erros vem o aprendizado, e não deixem que rotulem vocês, entendeu? Tem uma frase que a minha amiga Cris, que está aqui, que eu aprendi com ela e eu me apaixonei por essa frase, o amor me amou. Gente, toda vez que eu repito essa frase, meu coração acelera, falta sair pela boca. Pratiquem com vocês essa frase, vai trazer mudança na vida de vocês, tá? O amor me amou. O amor me amou. Repita isso todos os dias quando vocês acordarem. Gente, essa frase tem um efeito muito grande, porque fala do amor de Jesus para conosco. Nós não somos perfeitos e mesmo assim Ele nos ama. Mesmo com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas falhas, com todas as nossas fraquezas, Ele nos ama. Então eu deixo para vocês: o amor me amou. E eu quero deixar um recadinho para vocês aqui, que a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente posta desafios, posta atividades, leituras, formas lúdicas de trabalhar o seu dia a dia e acrescentar muita coisa boa na vida de vocês. Se vocês quiserem entrar nesse grupo de WhatsApp ou de Telegram, que a gente vai criar um grupo do Telegram, mas por enquanto a gente só tem um grupo de WhatsApp, manda no nosso direct o número de vocês e a gente vai estar adicionando vocês e vocês vão ver o quão transformador é. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui e na próxima semana tem mais novidades por aí. Gente, beijo grande no coração de vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau! Tchau!